Geralmente, quando nós vamos fazer uma análise setorial para empresas brasileiras, a gente costuma pegar referência sobre o setor em outros países, principalmente os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. A gente olha para o funcionamento do setor lá fora e tenta entender aonde ele pode chegar aqui no Brasil também. Porém, você sabia que existe um setor em que ocorre o contrário e as empresas dos Estados Unidos se espelham em empresas brasileiras, buscando o segredo do sucesso que elas fazem aqui? Pois é, eu estou falando do setor de shoppings. Olá, eu sou a Lívia Rodrigues, analista de ações aqui na Ativa Investimentos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do setor de shoppings no Brasil e no mundo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o declínio dos shoppings nos Estados Unidos, né? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e tentar entender os motivos disso. Durante a expansão da classe média nos Estados Unidos, nos anos 50, a construção dos shoppings por lá se acelerou bastante. Nessa época, a população dos subúrbios cresceu muito, então as pessoas moravam mais longe dos seus trabalhos e muita gente precisava se deslocar do subúrbio para as grandes cidades todos os dias. E aí, percebendo essa tendência, grande parte dos shoppings foi construída no meio das estradas, longe dos centros urbanos. E o intuito desses shoppings era estritamente o consumo mesmo. Então são lugares fechados, com iluminação artificial, são feitos quase que exclusivamente para as pessoas fazerem compras. Até que no final dos anos 90 surge a gigante do e-commerce, a Amazon, e de lá para cá a participação das vendas online dentro do varejo nos Estados Unidos só tem crescido e isso incomodou demais o setor de shoppings. Para piorar a situação, o mercado já estava para lá de saturado. Para vocês terem uma ideia do quanto, a ABL per capita, que é a quantidade de área bruta locável por pessoa nos Estados Unidos, é de mais de 2.000 metros quadrados, enquanto na União Europeia, por exemplo, esse número é mais de 7 vezes menor, fica em torno de 300, e no Brasil é de cerca de 75 metros quadrados por pessoa. Então o fluxo de pessoas nos shoppings por lá começou a cair muito e muitos desses shoppings precisaram, infelizmente, ser fechados. Mas o e-commerce aqui no Brasil também está crescendo e a participação atual dessa modalidade dentro do varejo é muito menor. Será que isso vai acontecer aqui no Brasil também? Bom, a gente acredita que aqui no Brasil a história é diferente. O primeiro motivo para isso é que, como a gente viu antes, a BL per capita do Brasil é muito pequena em comparação com outros países, então ainda existe muito espaço para o setor crescer antes de ficar saturado. O segundo motivo é que a motivação para um consumidor visitar um shopping aqui no Brasil é muito diferente. Como a gente já falou, lá fora o papel principal da maioria dos shoppings é o consumo. Já aqui no Brasil, as empresas souberam adaptar o mix de lojas dos shoppings às mudanças na necessidade do consumidor. Então, além das lojas tradicionais de vestuário, calçados, lá você encontra também entretenimento, experiências gastronômicas, serviços e muito mais. E a parcela dessas categorias dentro do mix dos principais shoppings vem sendo cada vez maior, para que o público continue sendo atraído. Você deve imaginar que esse setor foi um dos mais afetados pela pandemia, né? A maioria dos shoppings ficou fechada por cerca de 3 meses em 2020 e os shoppings concederam descontos nos aluguéis e nas taxas de administração por muito tempo, até que os lojistas conseguissem se reerguer. Mas desde 2021 a gente já tem observado uma recuperação muito forte nos resultados dessas empresas, com as vendas melhorando. Recentemente a gente teve a retirada da obrigação do uso da máscara em locais fechados, isso favorece muito o fluxo de pessoas, e com isso os descontos foram sendo retirados e os aluguéis das empresas listadas já estão em patamares superiores a 2019. Para entender se ainda existe oportunidade, é importante que a gente compare os fluxos de caixa dessas empresas com o retorno das taxas de juros longas, porque esses fluxos dos shoppings costumam ser muito estáveis, previsíveis. Os contratos de locação geralmente são feitos pelo período de 5 anos e são ajustados pela inflação. Então, fazendo essa análise, a gente consegue ainda encontrar oportunidades de entrada no setor. Bom, se você quiser saber mais sobre essas empresas, em breve nós vamos fazer mais vídeos falando sobre cada uma delas especificamente. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e conta pra gente aqui nos comentários sobre quais empresas você quer saber mais. Até a próxima!